Deus existe ou o ser humano o criou para que a existência fosse possível? Deus é libertação ou, na verdade, é apenas uma droga, um ópio que cega? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje uma resenha de um livro de poesia, de um livro lindo, muito bem editado, muito bem escrito, muito bem pensado, que é o livro Deus e Outros Ópios, do Rogério Bernardes, que saiu em 2023 pela Mondro. Eu mostrei esse livro aqui já em 2 vídeos. Mostrei esse livro no vídeo de livros recebidos, né, o book haul do mês de novembro de 2023, e também mostrei ele no vídeo de livros lidos e fiz alguns comentários bem rápidos, né, sobre a obra. Esse meu exemplar veio autografado pelo autor, olha aqui então o autógrafo do autor, ok? E aqui tá na orelha de trás aqui, então a foto e, né, uma mini biografia do autor, como é normalmente feito. É mais um belo livro editado pela Mondro, bem feito por essas cabeças que pensam e gerem a Mondro, que é uma editora parceira daqui do canal, uma editora pela qual eu nutro uma grande admiração, já manifestei aqui inúmeras vezes. E aqui é mais um livro bem editado e uma escolha muito boa para um catálogo que vem ficando cada vez melhor. Mas antes de falar sobre o livro, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê aquele like. Quanto mais engajamento, melhor. Quanto mais você dá like, assistir, né, a minutagem ela é muito importante. Quanto mais você comentar, quanto mais você compartilhar com os amigos, colocar numa playlist aí e fazer outra coisa, deixar os vídeos rodando, né, melhor para o canal, para que o canal ele possa sobreviver nesse oceano que é o YouTube, onde há muitas coisas, há muita profundidade, há muito conteúdo e às vezes até é difícil de encontrar os conteúdos, porque há muitos. E é difícil competir também com outros canais, então quanto mais você interage aqui, mais você ajuda o canal a crescer. Aqui na descrição do vídeo vão alguns links, talvez você se interesse por eles. Tire um tempinho para dar uma olhadinha ali e não se esqueça de seguir a gente no Instagram, tem conteúdo lá todos os dias. Essa capa aqui eu acho que já antecipa muito do que o livro vai trazer, inclusive o próprio título também, né? Ou seja, Deus e Outros Ópios. Deus é apenas um dos ópios, mas Deus é um ópio, né? Então a conclusão que a gente chega. Essa imagem é lindíssima, né? Sem cabeça, assim, remete a várias coisas sobre a cristandade, né? São João Batista, por exemplo, entre outros santos mártires, entre outros elementos. E o livro também está recheado aqui de ilustrações, né? De um trabalho, a capa interna, né? Olha aqui. Esse trabalho interno de capa também é muito bem feito. Eles têm tanto aqui no começo quanto lá no final, né, onde aparece a ficha técnica do livro. O livro, como eu disse, é um livro de poemas, é um livro dividido em 5 partes, que se chamam Deus Não Ouve Sonetos, lindo, né? O Copo d'Água sobre a TV Está Seco, Orações às Avessas, Deus Prefere os Contumazes e, para terminar, Para que o Morrer pareça com algo bonito. Cada trecho tem ali em torno de 7 ou 8 poemas. A maioria dos poemas tem 2 páginas, então quando você abre, aqui você vai encontrar um poema nessa dupla página, né? Começando sempre aqui à esquerda, terminando à direita na maior parte das vezes. As estrofes são pequenas e todas as letras são minúsculas. Esse efeito de colocar só letras minúsculas, muitos autores gostam, né? Então não é nova na literatura. Mas aqui eu acho que ela faz total diferença, porque é a forma dialogando com o conteúdo, né? Se o conteúdo tá falando, questionando as questões de religião aqui, tirando Deus dessa maiúscula grande, né? Esse Deus com D maiúsculo lá em cima, colocar como minúsculo todas as palavras é diminuir essa força divina nesses deuses que nós criamos, nesses deuses que nós admiramos e muitas vezes usamos para coisas muito ruins que vão aparecer aqui no livro, por exemplo. Ou seja, desmaiusculizar Deus. Não sei nem se existe essa palavra, mas tá aí. É um Deus um pouco mais parecido ao do Antigo Testamento do que do Novo Testamento. E quando eu falo isso, então, eu tô falando de um Deus judaico-cristão aqui, né? Aquele Deus bélico, um Deus punitivo, né?
um Deus, aqui em alguns poemas inclusive aparece de forma quase que animalesca, né? É um Deus caprichoso, um Deus que mexe com os humanos como se eles fossem marionetes, né? E a própria criação dos homens e a criação de Deus para que nós possamos dar algum sentido na própria existência. E a partir da problematização do divino, ele vai tocar em outras questões, né, que seriam daí esses outros ópios que derivam sempre dessa questão central, que são as divindades. Vai passar por preconceitos a grupos específicos, a questões políticas, guerras, inclusive voto, eleições, etc. Então, é como esse tema central da divindade, né, ela se espalhasse para outras camadas da sociedade e transferisse esse poder opiário para essas questões. E fica claro aqui essa exploração, a partir do divino, essa exploração do povo em prol do capitalismo, né? Usar o povo, usar a boa-fé do povo, usar as crenças do povo para extorquir-lhes dinheiro. E aí aparece uma coisa que para mim ela é fundamental e acho que a literatura brasileira fala pouco, que é o neopentecostalismo no Brasil. Isso fica muito à flor da pele em mim, eu falei muito sobre isso quando eu resenhei aqui o livro Caminhando com os Mortos, da Micheline Verunsky, que trata dessas questões do abuso da fé alheia para cometer atrocidades, né? A gente vê uma série de pastores aí enriquecendo à custa do povo, um povo que tem muito pouco e acaba doando quase tudo que tem, porque tem medo de queimar no inferno, tem medo de ser punido por Deus. Então esses pastores aí acabam enriquecendo, né? E de como eles se organizam, né, numa bancada evangélica, por exemplo, e tentam controlar aí uma parte da questão política do Brasil. Eu sei que eu tô me repetindo, mas eu vou falar aqui uma coisa que eu já falei em todos os vídeos quando aparece a religião. Não tenho nada contra nenhuma religião, nenhuma crença, nenhuma fé, porque eu acho que a crença e a fé, elas fazem parte de construtos sociais identitários de um grupo ou de um povo. Mas eu acredito que há certo limite, né? Então, assim, quando eu tô criticando aqui, como o poeta também critica essas questões das igrejas evangélicas, é que elas tomaram uma proporção muito grande, elas vêm controlando coisas e vêm fazendo lavagens cerebrais em muitas pessoas. Para não ficar só na fala, eu vou ler um poema do autor agora. Gilead. Um Deus que deseja o fogo ao seu próprio filho, tira a função de qualquer diabo. Um filho que impõe a Deus o fogo sobre o seu irmão, prova o logradouro da chama. Aqui, entre testosterona e óleo ungido, pai e filhos decidem céu e inferno. As filhas então esperam o que fazer enquanto Deus e homem discutem. E no final concordam. A culpa será delas. O diabo, desviado de função, apenas posta. Pancada esse poema, né? Eu adorei. O tom, assim, às vezes está um pouco mais leve em alguns casos, um pouco mais triste e reflexivo em outros, mas a acidez desse poema, ela praticamente percorre o livro todo. Aqui a gente vê, né, essa questão do Deus que é punitivo. Para que existe o diabo, então? Que seria a versão do mal, né, de Deus, o contrário de Deus, né, para balançar e para equilibrar essas forças. O próprio Deus faz a função do diabo, né, e o diabo perde a função e apenas posta, né. É muito atual, né, porque a gente só posta as coisas nas redes sociais e me lembrou agora um vídeo que eu vi esses dias daquele humorista, não sei o que, Portugal, que ele tava fazendo uma dancinha quando uma pessoa tava no chão e brincando assim, né? Você pode ligar pro SAMU? Uma dancinha de TikTok. Ou seja, primeiro você filma, depois você faz uma dancinha, depois você liga pro SAMU, né? Então para que diabo? Se Deus é desse jeito e o próprio humano é desse jeito, para que a gente precisa de diabo? Não precisa, né? O mal já tá aí mesmo. Então vocês percebem, gente, que é uma literatura, né? É uma poesia que trata da questão do divino, não da manifestação cultural das divindades, das crenças, né? Mas as divindades, a religião como uma forma de opressão, né? E aí, a partir disso, vão entrar outras questões políticas, como eu falei, como as questões das sexualidades desviantes, né? Da própria mulher, que é sempre inferior nas religiões, né? Na maioria delas, sempre colocada como inferior ao masculino, né? Aí vai entrar coisas muito atuais, inclusive, como vocês viram, as redes sociais, e também a guerra da Ucrânia, né? Ou seja, nós já temos aí produção literária sobre a guerra Rússia e Ucrânia. Então o eu lírico do Rogério aqui vai mostrar todas essas incoerências do discurso religioso, né? É aquele discurso que fala do bem,
que se autoproclama de gente de bem, mas que na verdade faz o mal, tirando de função o próprio diabo. E aqui a gente está focado principalmente na questão cristã, gente. Então a gente tem várias referências a figuras bíblicas, a pessoas, né? Maria, Barrabás, São João Batista, a questão do número, né, do 666, que remete à besta, o livro do Levítico, Santo Sudário, Santíssima Trindade, a geografia, os santos, etc. Então são referências muito cristãs aqui. Há menções a outras divindades, como Shiva, por exemplo, que é uma das divindades da cultura hindu, mas eu acho que é interessante aqui que ele foca basicamente na religião predominante do Brasil, que é o cristianismo, né? E aí eu me lembro do Saramago, por exemplo, que escreveu alguns livros, ele que era ateu, né? Escreveu alguns livros dentro dessa égide aí da cultura, da tradição, da mitologia cristã, né? Ele escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo e também escreveu Caim. E quando perguntado por que ele não escrevia sobre o Alcorão, por exemplo, ele diz, não, o Alcorão não faz parte, mesmo que eu não acredite em nenhuma das religiões, o Alcorão não faz parte dessa cultura na qual eu vivo, que é uma cultura ocidental, baseada no cristianismo, né? Como o cristianismo como base, mesmo que não se siga o cristianismo. Então é dele que eu tenho que falar. São essas crenças, são essas práticas nas quais eu estou inserido de uma maneira ou de outra, né? Direto ou indiretamente. Então é sobre isso que eu vou escrever, e eu acho que é mais ou menos também o que o Rogério faz aqui. Tem um poema, gente, que se chama 6 vezes 6 vezes 6. E eu vou ler para vocês e depois a gente discute. Estou à mercê dos caprichos de mais um Deus filhote, com unhas que já despontam e essas fomes extrauterinas do leite que as mães guardam para os seus filhos órfãos, de deuses pais mitomaníacos que preferem 1000 guerras ao fim do choro de crianças. Fizeram-me filho desse Deus das coisas desimportantes, que mal aprendeu a mandar, e já vociferou, e já feriu, e já matou. E antes mesmo de desfazer a luz, usou do primeiro ao 6º dia para marcar seu gado obediente. No 7º mandou-os derrubar as cercas, e eles assim o fizeram. Menos eu, órfão de colo divino, e menos os meus, os renegados, do verde e amarelo da seita. Estamos à mercê dos desmandos de um diabo com um dos nomes de Deus, e assim engana e assim esconde poder nenhum de matar fomes. Seu verbo é todo intransitivo, um antimantra repetido aos berros. Matar, 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 matar. 6 vezes 6 vezes 6 vezes as 2 patas de cada cabeça de gado marchando até ele. Enquanto isso, as mães renegadas tentam alimentar seus órfãos, pedindo pão e leite, carne e paz a algum Deus que se faça Messias, sem o engodo de armas e bravatas, e sem os caprichos de diabos filhotes, com as unhas que já despontam, para dilacerar esperanças antes mesmo de qualquer ficção de arrebatamento. É um poemaço, gente, esse aqui, porque o que eu vejo aqui, né, de referências, aqui a gente vê diretamente essa relação do Deus como uma cria nossa, né? É um filhotinho ali que a gente vai criando, amamentando, dando colo, mas que vai criando já unhas. É um animal com comportamento muito ruim, e aquelas unhas já vão cravando em você, e mal ele saiu das fraldas, digamos assim, ele já, como diz, vocifera, fere e mata. É um Deus preocupado com guerras e outras questões, e que não quer fazer com que a criança pare de chorar, dando pão, dando comida, dando alimento, dando dignidade para essas pessoas, para pessoas que rezam para esse Deus, para ter minimamente o que comer, mas que não são atendidas porque esse Deus está olhando para outras coisas. Quando a gente fala de Deus aqui, a gente está falando de humano também, né? A gente está falando aí de poder. Quando a gente fala de poder, a gente está falando desse Deus, divindade, mas também da nossa sociedade, daqueles que detêm o poder, né? Que não ouvem uma mãe pedindo uma comida, pedindo o mínimo de dignidade para ela e para o seu filho. Esse Deus das bravatas, né? Do discurso, da fala, mas que tem pouca ação. Engraçado, né? Se o próprio catolicismo fala que o que vai te salvar é a fé mais o ato, mais as ações, né? E essa questão do 6 aqui é importante, né? Porque acredita-se que o número da besta, né? O contrário de Deus seria 666, né? Então é um número 6 que nunca chega no 7,
né? É o 6, que é o imperfeito. Ele tem a força, mas não chega no divino, que é sempre o número 7. A Bíblia está permeada, né? A Bíblia e a tradição apostólica está permeada dessa questão do número 7. Inclusive tem aquela questão do perdão, né? Devo perdoar quantas vezes? 7 vezes? Não, perdoe 70 vezes 7. O 6º dia, ele terminou de construir o mundo, ou seja, em 6 dias construiu o mundo e no 7º descansou. Então ele trabalha toda essa questão da numerologia também aqui, divina, dentro do poema. Eu poderia ler outros poemas aqui para, né, analisando e mostrando todas essas questões das quais eu falei impressas aqui nos livros, mas eu acho que daí também vai diminuir a boa experiência de leitura e também, gente, a editora e o autor precisam vender, né? A gente dá um trechinho aqui, a gente molha a boca, se você gostou, daí você vai, é claro, adquirir o livro. É tão difícil, gente, que livro de poesia seja lido no Brasil, já se fala muito, né? Que o brasileiro pouco lê e que o brasileiro, quando lê, não entende, porque tem um certo analfabetismo funcional e a poesia, que é um gênero, como eu posso dizer assim, clássico, um gênero que tem que te tirar o pé do movimento do dia a dia e suspender o tempo para que você mergulhe nela, né? É mais difícil ainda, né, do que uma prosa, do que um romance, ainda mais esses romances best-sellers, dos quais às vezes eu até gosto de alguns, né, que acabam abarrotando as prateleiras das livrarias, né? Então, Deus e Outros Ópios é um baita livro do Rogério, é o primeiro livro que eu leio dele, não tinha lido nada antes, conheci-o na Flip, foi um prazer imenso conhecer o autor e conhecer a obra dele e saber que essa obra integra o catálogo já muito bom da Mondro, que eu espero e tenho certeza que vai crescer muito nos próximos anos. Peço para que você escreva aqui nos comentários o que você achou dessa resenha. Peço para que você escreva também nos comentários se você gosta ou não de poesia e que tipo de poesia. E se você achou interessante esse livro, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam não lendo livros de poesias porque é bastante fragmentado, né? Os poemas, cada um falando de um tema específico. Esse não, né? Esse tem todo um trabalho aqui uno que faz com que o livro seja bastante coeso e crie um caminho próprio. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!